Bem-vinda. Já puxaram a cadeira, vocês já estão sentadas, né? Já pegaram seu café? Já pegaram a sua Bíblia? Porque o nosso café é abençoadíssimo, viu? Então sejam bem-vindas. O caderninho, ó, pra gente anotar o que Deus vai falar com a gente. E vão chamando, vamos convidando. Se necessário, sair um pouquinho para convidar o pessoal e depois voltar. Faz isso rapidinho, que a irmã vai entrar e eu vou chamar ela agora, a nossa irmã Cláudia, que vai falar sobre criação de filhos. Qual o papel da mãe? Você, mãe, você sabe qual é o seu papel exatamente na criação dos seus filhos? Sabe qual a sua responsabilidade? Qual foi a responsabilidade que Deus deu a você como mãe? E ela vai trazer também dica maravilhosa sobre como você está introduzindo o ensino bíblico para os seus filhos, né? E ela tem um filho autista, então ela vai também falar um pouquinho sobre isso, sobre esse presente que Deus deu a ela, né? Como é que ela faz para ensinar a palavra de Deus ao filhinho dela? Eu vou chamar ela aqui agora, tá? Ela entrar aqui com a gente, tá certo? Enquanto ela não entra, vamos chamando as nossas mamães queridas. Não estou conseguindo, vou tentar novamente. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos. Olá, Davi. Davi, seja bem-vindo. Esse é um café para mães, mas eu creio que você também vai ser abençoado. Oi, paz do Senhor, minha linda. Seja bem-vinda ao nosso café. Já tá Obrigada. Com o seu cafezinho aí? Olha a caneca. O que é que você imagina que seja isso? Olha, muito bem sugestiva, né? A nossa irmã é dentista. Eu não coloquei na descrição do nosso cartazinho. Não, nem se preocupe. Porque ela não vai trazer nada sobre o trabalho dela hoje. Hoje ela vem como mãe, como uma mulher intercessora. Né? Amém. Irmã, vamos lá. Pela misericórdia de Deus. Amém. Vocês estão ouvindo bem, Karina? Tá ouvindo bem? Pra mim tá ok. Você me ouve certinho? Sim, sim, sim. Tá ótimo. Okay. Então, Lívia, seja bem-vinda. Amém. A bênção. Tem sido momentos maravilhosos, né? Esse momento com as irmãs, graças a Deus. Então, a nossa irmã Cláudia, ela vai falar um pouco, minha irmã, o que é que Deus colocou no seu coração pra gente essa tarde sobre, né, a criação de filhos. Qual o nosso papel como mãe? O que você tem a dizer pra gente compartilhar com a gente? Amém. Amém, né? Eu digo que é uma grande responsabilidade, né? A gente gera um filho, a gente passa 9 meses cuidando daquela gestação, com todos os cuidados médicos, né? E assim, com ansiedade, como vai vir, rostinho como vai ser, se vai parecer com mãe, se vai parecer com pai, né? A gente tem toda uma preocupação humana, que está correto, né? Que a gente sempre quer um filho assim, que seja um filho maravilhoso, que seja um filho que venha perfeito. E é bênção do Senhor, né? Bênção do Senhor. Mas quando a gente trata com os nossos filhos como chamado de Deus para ser sacerdotes na vida dele, eu entendo que imputa em nós uma responsabilidade maior. Eu tenho isso no meu coração, né? Que quando a gente tem um filho, depois que a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente conhece ao Senhor e entendemos a responsabilidade que nós temos de cuidar da vida espiritual dele, a responsabilidade, no meu ver, no meu coração, no meu pensamento, é que é maior do que até a nossa responsabilidade enquanto mães e pais. Então, assim, para que eu entendo, sabe, irmãs e irmãos que porventura estejam nos ouvindo, que quando o Senhor nos chama
a palavra dele, antes na vida dos nossos filhos, ela tem que fazer valer nas nossas vidas. Nós temos que entender o que é que a palavra de Deus fala a nosso respeito, enquanto pessoas cristãs, para que a gente possa ser uma luz e um reflexo de Cristo na vida dos nossos filhos. E a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, entendida com muita atenção. Quando a gente trata de filho, a gente escuta muito o versículo que eu guardei ele, que eu separei ele aqui, que está no livro de Provérbios e que eu creio que todo mundo conhece quando fala de filhos, que é Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho em que se deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, a gente tem escutado isso quando a gente ilustra algum momento, algum convite, alguma ministração ali para os pais, ilustrando ou vamos dizer assim, trazendo um valor dentro do momento, usando o versículo. Só que muitas vezes a gente tem que entender que isso tem que estar invertido. O versículo é quem tem que fazer valer na vida ou no momento em que nós estamos usando. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A nossa vida espiritual, o nosso ensino, o nosso cuidado para os nossos filhos, eles têm que estar primeiro pautados na palavra de Deus. O conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz nesse versículo que a gente conhece, irmãs, que a gente ouve, que a gente sabe. Instrui o filho no caminho que se deve andar. Mas a gente muitas vezes não atenta que é até quando ele envelhecer. Então essa palavra, ela diz para mim e para você que é possível em meio às circunstâncias impossíveis. Porque os nossos filhos crescem. E a gente precisa ter a consciência de que nós fizemos e cremos nessa palavra. Isso é bem complexo, né? Nós temos que entender exatamente. Nós temos que crer antes de tudo que o Senhor, Ele pode fazer. Eu tenho hoje um filho que tem 22 anos. João Pedro chegou na igreja com 10 anos de idade. Aí as pessoas dizem, aí com 14 anos João Pedro começou a se envolver com as coisas e se afastou, e está afastado. Aí as pessoas chegam para mim e dizem assim, ele conheceu tarde, ele não nasceu no evangelho. Para mim, ele nasceu nova criatura. Para mim, vale os 4 anos que ele passou na presença do Senhor. 4 anos na presença do Senhor. E eu entendo, sabe, irmã? Irmã, eu vou movimentar um pouquinho aqui, eu vou pegar aqui só um negócio aqui no carro, viu? Mas a gente vai conversando. Tá certo. Eu entendo que a semente foi plantada. Eu entendo que o Senhor já fez valer na vida dele. E pode durar mais 5, 10, 15. Não importa. O que eu tenho que crer é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. Amém. Sabe? E que no tempo correto do Senhor, a palavra que foi ministrada para a vida dele, para o coração dele, vai fazer valer. E eu tenho que crer por fé. Se eu não crer por fé, Karina, como eu vou crer? Ao mesmo tempo que para os meus que estão hoje caminhando, eu tenho que fazer essa palavra valer na vida deles. Eles têm que ter experiências com Deus, é pela palavra de Deus, é pelo que a gente ensina. Sabe, irmã, eu entendo que é assim a nossa caminhada como mães cristãs. É um dia atrás do outro, firmando os pés do Cristo, é clamando pelos nossos filhos, é crendo por fé que, independente das circunstâncias, a semente foi plantada. E é constante, não é só hoje, não é só amanhã, não foi lá atrás.
Não, é constante e a gente colhe os frutos. Vê o que aconteceu esses dias? Todo mundo em casa, a gente tem ouvido, a família, experimentando da família. Sim, mas eu estou experimentando como? Como eu estou experimentando? Eu estou vendo a graça de Deus sobre a vida dos meus filhos, ainda dentro de casa? Eu estou parando para orar por eles? Eu estou brincando com eles? Eu estou permitindo eles irem um pouquinho para a diversão do computador, da internet? Controlado, organizado? Não tem nada de errado nisso. Nossos filhos nasceram nessa geração. Então nós precisamos pedir sabedoria do céu para administrar essas questões. Mas dar o primeiro valor à ministração da palavra de Deus. É assim que eu entendo que é a vida cristã de uma mãe. É se esmerar. É fazer melhor para Deus. Isso! O que é que eu estou mostrando para o meu filho? O que é que eu estou sendo para o meu filho? Está cortando um pouquinho a sua fala. Será que tem algum lugar na sua casa onde a internet pegue melhor? Tá caindo a internet? Cláudia? Oi, tô ouvindo. Tô vendo. Um pouco. Tá cortando um pouco a sua fala e a sua imagem. Será que tem algum lugar na sua casa onde a internet pegue um pouco melhor? Eu estou no melhor lugar. Eu acho que o que está acontecendo é a internet sobrecarregada. É isso. Voltou, tá bem agora? Tá melhorando agora? Tá melhorando. Ela fica dando esses picos. Eu vi que você rodou aqui um pouquinho a tua imagem. Então, mas é assim, sabe, Karina? É assim que eu penso. É assim que eu penso que é a nossa vida cristã, enquanto mãe. Né? E eu tenho outros desafios, né? Eu não sei se você vai querer tratar sobre esses desafios, que é o Davi. Sim, com certeza. O meu grande desafio, né? O meu grande desafio enquanto mãe de uma criança com necessidades especiais. Sim. Olha, eu vou contar uma história bem rapidinho. Quando eu me converti, a Anabela tinha 3 anos. Aí quando a Anabela completou uns 5 anos, para 6 anos, fiquei grávida, né? Tive os gêmeos. Não. Aí quando a Anabela completou 5 anos, eu digo, pronto. Ela agora está ficando mais independente, eu vou me dedicar mais, eu vou ler mais a palavra, eu agora vou orar mais, porque eu vou ter essa liberdade maior, esse tempo mais complicado passou. Aí veio gêmeos. Não sabia de nada, Ai, minha irmã. não sabia de nada, né? Provérbios é tão lindo. Os planos vêm do homem, mas a palavra final vem do Senhor. Provérbios 16 é lindo. Sim. Nessa caminhada fiquei grávida de gêmeos. Comecei tudo de novo vezes 2. Aí se era difícil criar primeiro ano, né, que é aquele ano de maior dedicação, agora eram 2. Foi 1 ano sem ir à igreja. Teve irmão que perguntou se eu estava desviada, porque não tinha como ir, era muito complicado. Mas eles cresceram, completou 1 ano, 2 anos, aí eu comecei a lembrar, trazer na memória, né, todo aquele propósito. Um dia eles vão ter 4, um dia eles vão ter 5, e eu vou voltar a fazer aquela minha vontade de me dedicar mais, de orar mais, de buscar mais. Com 3 anos de idade eu recebo um diagnóstico de autismo. Uma criança com autismo, que agora naquele momento ia precisar mais da minha dedicação, porque o autismo estava como boom, né? Estava começando a se conhecer um pouco mais do autismo. E aí vieram lá. Primeiro momento vem as dúvidas, os questionamentos. Mas eu escolhi mais uma vez olhar para o que a palavra de Deus dizia a respeito de mim. Se o Senhor me deu esse fardo, não o meu filho ser um fardo, mas uma situação diferente que eu precisava passar, se Ele me deu, se Ele permitiu, é porque eu posso. Sim.
Então, toda a diferença, né? Toda a diferença. Creio em Deus que se permitiu, Ele vai me capacitar para isso. Mas ainda assim não é fácil. Não foi fácil os primeiros anos. Davi tinha uma agressividade, Davi tem desordens sensoriais. Hoje ele não tem. Davi hoje está uma maravilha. Os primeiros anos de Davi foram muito difíceis. Mas eu louvo a Deus, porque eu sempre fui muito envolvida, sempre gostei muito de escola bíblica, sempre gostei muito da intercessão, e as irmãs sabem. Me envolvo hoje com o ministério. Onde eu me envolvo na obra é bênção. Para mim é uma alegria. Se eu pudesse, eu entrava no ministério tudinho. Que eu amo servir na obra do Senhor. Eu sou assim, naturalmente. E já convido, viu, irmã? Se você acha que está esperando um convite, venha. Chega aqui e diga assim, eis-me aqui, o que é que eu vou fazer? Faça isso, faça a prova do Senhor, que Ele vai lhe abençoar. Ele mostrar qual é o chamado dele na obra dele, que Ele tem chamado para todo mundo. Mas então, Karina, o que aconteceu? Eu precisava fazer algo pelo meu filho. Eu tinha toda a desculpa do mundo para dizer assim, não leva ele para a igreja porque o som é ruim, para ele é ruim, ele não vai aprender muito bem, eu vou deixar de ir para a sala das senhoras, porque não preciso levar o Davi. Mas o Espírito Santo disse não. Se o Davi precisa de uma forma especial de ser ensinado, é você que vai lá para a sala ensinar ele. E eu abri mão da sala das senhoras, eu abri mão da sala, de estar todos os domingos na sala da EBD, para ser ajudadora e mediadora da aprendizagem da palavra de Deus na vida do Davi. Irmãs, eu não vou dizer que foi fácil, não. Eu não me via ministério infantil, eu não vou mentir. Eu sempre fui de me dispor a fazer como eu sou até hoje. Eu corto papelão lindamente. Eu amo mexer com tudo. A rainha do papelão. Mas eu não imaginava, o Senhor me surpreendeu. O quanto Deus me ensinou trabalhando ali no Ministério Infantil, sendo mediadora do aprendizado do meu filho. E eu não tenho como agradecer. Se eu disser que eu não sinto vontade de voltar para a sala das senhoras para aprender, como é natural, as irmãs ficam um domingo sim, um domingo não, vai lá na sala das senhoras, vem para a sala... Eu fico todo domingo na sala das crianças, ajudando na medida do possível, mas o meu foco é mediar o aprendizado de Davi. E hoje ele tem 9 anos, eu tenho colhido os frutos. Esses dias o Davi estava no chuveiro cantando, o sabão lava o meu rostinho, achei a coisa de iniciativa. O meu filho hoje sai do quarto, vai dormir, a gente desliga o computador, que lá eles assistem um pouquinho, é uma regra, né? Até porque ele precisa de rotina. Assiste um pouquinho, deu a hora, desliga o computador. Ele vem no meu quarto, me beija e fala, mamãe, vamos orar? E para mim, não tem nada comparado. E eu louvo a Deus. É grandioso para quem tem grande. Né? Para quem não conhece um pouco, caso esteja assistindo, né? Algumas pessoas devem perguntar, por que o Davi usa aquele fone laranjão na igreja, né? Porque o fone dele é bem discreto. Eu vou explicar porque é laranja, porque já tinha aqui em casa. Era da Bela, estava queimado, aquele fone não funciona, eu cortei os fios, é só como se fosse um abafador. Porque crianças autistas têm algumas desordens sensoriais. O que seria isso? O som entra um pouco confuso no ouvido dele. De uma forma grosseira, você está me ouvindo. Então, o seu cérebro desliga o outro som paralelo. Né? Você está aqui conversando comigo, pode estar passando um carro na rua, você não percebe, porque o seu cérebro, ele só lhe permite ouvir uma coisa por vez. No caso da criança autista, ele não fecha nenhuma das entradas. Ele escuta tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. É muito tudo ao mesmo tempo. A tampa que cai no chão, a televisão, o carro da rua, o som alto, o som baixo, até as coisas o sussurro. Por isso que eles botam a mão no ouvido. E a igreja, nós estamos com uma dificuldade ainda na acústica do som. E é alto. Então, aquele fone é uma forma de eu viabilizar o Davi para a igreja, senão ele não vai. É sofrimento para ele.
Na Então, verdade, assim, uma igreja... E continue né? depois. Não, pode falar, pode complementar, senão eu vou longe. Que a igreja, no geral, precisa trabalhar essa questão da acessibilidade, né? Também, não é só Que, na verdade, autismo. é assunto para outra Para live, eu outro acredito. momento. Para outro Com momento, certeza, mas vamos trabalhar precisamos o falar outro sobre momento, isso. né? Mas no sentido Sim. de levar, no que a gente está tratando com a questão do Davi, eu tive que romper primeiro em fé. Eu tive que pedir muito a Deus que eu desejasse ir. Porque nós somos humanos, Karina. Claro, claro. Eu não queria ter que estar todo domingo lá. Mas no dia que o Espírito Santo disse, vá, Cláudia, é você que vai ser a mediadora dele. O Senhor me abençoa muito mais hoje. Hoje eu vejo Deus trabalhando na minha vida, porque eu aprendi, eu sempre digo, eu me acostumei a ver milagre todo dia dentro da minha casa. Cada reação do Davi é um milagre. Seja na vida secular dele, no dia a dia dele, como no aprendizado da palavra de Deus. Meu filho hoje, a primeira palavra que ele aprendeu, que eu acho que ele decorou, foi Jesus. Glória a Deus. Ele agora está começando a ler. Mas a primeira palavra que ele aprendeu foi Jesus. E esses dias ele me perguntou porque Jesus andou em cima da água. Como que diz assim? Como assim? Aí também eu aproveito, né? Eu já entro porque ele é Deus, porque ele pode. Tá vendo como ele pode fazer todas as coisas. Aí ele faz. Como quis dizer, entendi. Então a minha experiência com Davi é essa. É todo dia, tá ali. Não seria justo, nem com ele, nem com as irmãs, que eu colocasse o Davi. Ó, deixa o Davi aí, atrapalhando a lição, sem entender nada, só para dizer que ele foi para a igreja? Não, eu não estava sendo uma mãe cristã. Isso também não é diferente com o Tiago. Eu tenho ensinado ao Tiago também. Tenho conversado com o Tiago também. A Anabela. A gente está sempre aqui. Toda oportunidade que eu tenho é ministrando, puxando as orelhinhas. Mostrando que o caminho é Cristo, o caminho é Jesus. E eu tenho colhido os frutos. E é isso que eu... Irmãs, é simples. É a gente simples. É que complica, né? A gente é que complica. Deus fez É tudo simples. E nós é que Ele lhe deu todo o entendimento. E se você não tem a ferramenta, irmã, eu não sei ensinar. Peça a Deus. Ele dá deliberadamente todas as coisas. É tudo. Ele não dá tudo que eu e você precisam. Aí agora vamos pensar logicamente. Como é que o Senhor não vai me dar entendimento para eu e discernimento para eu ministrar a palavra de Deus para meus filhos? Basta que eu sente, que eu leia, que eu entenda, que eu mostre a ele. Porque ensinar a criança não tem profundidade, tem profundidade espiritual. Não tem profundidade de entendimento de leitura. Nenhuma, né? É simples. É simples. O Jonas desobedeceu a Deus. E por quê? Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Teve uma tempestade e bufo, caiu no mar. Eu uso tanto esses bufos, eu faço muita sonoplastia, viu? Faço uma sonoplastia, bufo, caiu no mar, Davi. E aí? Veio um peixe grande, puf, engoliu. Mas você sabe de uma coisa? Aí eu também aproveito. Deus pode todas as coisas, fez o peixe, mas Jonas se arrependeu e Jesus não ficou mais triste com ele. É simples, Karina. É simples, irmãs. Precisamos nos colocar para fazer. Os nossos filhos, né? Isso, desculpas. Sim. Desculpas. Eu me entendo nisso, viu, minha gente? Eu sou muito. Todas nós, eu também. Tem momento que eu digo, meu Deus, eu aqui assistindo a Netflix. Irmã, não vamos ser hipócritas. A gente se vê fazendo certo, sendo desleixada em alguns momentos. Mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo que nos chama a atenção. Sim. O importante é isso, Senhor. Fazer que nem o publicano. Não fazer como o fariseu que foi orar nas esquinas. Para dizer que é mais santo do que o outro. Precisamos nos santificar todos os dias.
Mas precisamos fazer como o publicano: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Mas eu não quero continuar assim. Eu digo que eu sou inconformada com o pecado. Eu sou inconformada com o pecado. Eu digo a Deus todo dia. Faço que nem Jane Lúcia. Jane Lúcia é um barato. Ela faz: Jesus tem cada inquilino nessa terra, começando por mim. E Jane que diz: Deus sabe como tratar comigo. E eu sei, eu preciso dizer a Ele: Senhor, eu sou assim, eu estou assim. Mas eu não quero ser assim. Eu quero que os meus filhos olhem em mim. Como é, Karina, que eu vou hoje chegar para os meus filhos e dizer: vamos ler uma palavra da Bíblia. Aí o meu filho, porque se Deus quiser ele faz assim: mas mãe, eu não vejo você lendo. Como é que você quer que eu leia? Eu não vejo você orando. Como é que você quer que eu ore? Porque eles estão sendo ensinados, nós já sabemos. É assim que eu entendo que é a caminhada como mãe cristã. E dentro disso tudo vem a oração, de clamor, de guardar os filhos, de guardar os nossos filhos, não os meus, os nossos. Sim. É uns orando pelos outros, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens da igreja. Obviamente que a gente inclui de uma forma especial os nossos filhos. Sim. Pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, capacitação, entendimento e discernimento para ensinar a palavra de Deus para eles, para gerar fé no coração deles. Às vezes, quando eu vou orar ali na oração intercessória, em alguns momentos eu gosto de falar uma coisa, mas é porque a gente precisa lembrar. É cultinho, porque é para criança, elas são pequenas, mas é um culto. Nós estamos adorando ali, ensinando a poderosa palavra de Deus para eles. E dentro da minha casa não pode ser diferente. Né? É assim que eu entendo que é a caminhada cristã, como mãe, pai. Não é simplesmente achar que vai no domingo entregar ali a tia Karina, a tia Cláudia, a tia Polly, a qualquer tia que estiver naquele dia, a uma das tias que estiver ali naquele dia, porque ele vai aprender ali na igreja. Sim, amém, a igreja tem esse papel, mas há uma continuidade dentro da sua casa. Sim, todos os dias. Todos os dias. Se não der todo dia... A palavra, né? Ao sentar, ao levantar, ao deitar. Exatamente. Ensine a ele, ao menos, se não for possível todos os dias, ou não foi possível todos os dias, ler a Bíblia com ele, que não é o correto, o ideal é que seja todos os dias. Reserve um momento para orar com eles. Sim. Lembre a eles: antes de dormir, ore. Entendeu? Eu penso assim, eu entendo assim. Né? Eu acho um barato que quem faz isso é o Tiago. É o Tiago. Mãe, vamos orar? E eu acho lindo, porque ele tem... Eu não digo que ele tem oração, ele tem uma reza. Aí eu fico ajudando só... Ele já tem... Criança geralmente tem uma reza, né? Aí ele... É verdade. Jesus, eu já decorei. Jesus... eu quero te pedir que coloque comida na nossa mesa todos os dias e te agradecer, e coloque comida também na mesa daqueles que não têm. Em nome de Jesus, amém. Eu acho lindo, porque ele está falando do coração dele. Sim. Sabe? Eu louvo a Deus. E isso são os frutos que a gente quer ver. Só que a gente só vai ver se a gente plantar. Isso. E o Senhor dá o crescimento. Né? Eu gosto muito daquela palavra que diz, acho que é em Coríntios: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E é assim que eu entendo, sabe, minha irmã? Eu posso estar sendo, não sei se as irmãs concordam ou discordam, mas é assim que eu trato com os meus filhos. Mas antes de tudo, reconhecendo a minha falha como mãe, que tem momentos que a gente fala, a gente é negligente. Isso falando da questão, né, do aprendizado, da vida, da caminhada cristã deles, não nossa também. Mas como mãe, nós precisamos estar todos os dias da nossa vida, fazendo a nossa parte. Às vezes a gente chega tão cansada,
Pelo menos, né, assim, eu não digo que ninguém fica cansado, porque quem não trabalha fora de casa sabe o que é trabalhar dentro de casa. Cansa do mesmo jeito. Se brincar, ainda cansa mais. Porque é fazendo e fazendo e fazendo e fazendo, e quanto mais faz, mais coisa tem para fazer. São dias Mas, e dias, né? dias e dias fazendo e fazendo, e cuidando de filhos, fazendo almoço, e cuidando da casa, e limpando o chão, e esperando a faxineira que não faz direito, você tem que ajeitar alguma coisinha. A verdade é essa. Né? A gente trabalha muito, né? Nós temos uma carga muito grande enquanto mães, esposa, dona de casa. E tem dias que a gente está cansado. Mas a gente tem que, ao menos, lembrar os nossos filhos. Ore, vamos orar. Vem cá, vamos sentar aqui, vamos dobrar o joelhinho aqui, vamos orar. Lembra ele, pelo menos, todos os dias, Jesus te ama. Sabe? Canta um louvor dentro de casa para ele ouvir. Detalhes, né, Cláudia? Detalhes, São pequenos detalhes que vão construindo, detalhes, né? minha irmã. Canta um louvor e deixa a tua voz ecoar. Ele está ouvindo. E ele está vendo em você luz. É assim que eu gosto muito de cantar pendurando roupa lá atrás, né? Quando a máquina termina, aí lá vou eu pendurar a roupa no varal. Porque ao contrário que pensa, eu não tenho empregada. Aqui em casa eu e o marido se viram nos 30, né? A gente tem um trocadinho aí de horário, um faz uma coisa, a Bela faz uma coisa. A gente não tem empregada. Eu tenho uma faxineira que vem 2 vezes por semana, organiza a casa, mas o dia a dia sou eu e o marido. E geralmente quando eu estou pendurando roupa lá atrás, eu estou lavando. Em alto e bom som. A voz ecoa. Eu acho que os vizinhos, se não gostam, sinto muito, vai continuar ouvindo. E eu sei que eles estão escutando. Os nossos filhos estão vendo em nós. Eles estão vendo em nós. Adoradoras, mulheres de Deus, mulheres que só se preocupam, que a boca está sempre cheia de um louvor, de uma adoração, de uma palavra. A nossa relação com o nosso marido também tem uma coisa muito importante. Como é que eu sou uma irmã que me dedico na obra de Deus e não tenho um testemunho dentro de casa com o meu marido? Claro que isso como diz você, é assunto para outro momento, mas isso é importante na vida dos nossos filhos. Isso, exatamente. Isso é importante na vida dos nossos filhos. Sabe? É assim que eu entendo, minha irmã. É assim que eu entendo. Fale porque quando um casal, ele se ama, eu já li isso em algum lugar e eu reparo isso aqui em casa. Quando o casal ele está se dando bem, ele está em comunhão, os filhos se sentem acolhidos e protegidos. Aqui em casa até para contrariar. Por exemplo, eu dou uma ordem, o pai não gostou, ele não faz nada. Ele me chama em um outro momento e a gente conversa sem as crianças. Se eu faço alguma coisa que ele não gostou ou vice-versa, essa é a nossa prática. E a gente vai construindo junto essa criação dos nossos filhos. Os meus filhos podem dizer tudo, mas que vê pai e mãe brigando dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos vigiado essas coisas. Diferença tem, o casal tem diferença. Né? Nós temos as diferenças, as discordâncias, mas elas não podem interferir na vida do casal e no reflexo disso nos nossos filhos. Sabe? É assim que funciona. Amém, irmã. Eu gostaria que você desse uma palavra assim especial para as mães que têm filhos especiais, que estejam vendo ou que vão ver depois. Assim, uma palavra de conforto, de ânimo para essas irmãs. Irmãs, pela minha experiência, a primeira coisa que nós temos que ter no nosso coração é de um Deus que cuida, de um Deus que capacita, de um Deus que traz descanso para o coração em meio à luta, que não é fácil em algumas circunstâncias. O que nós temos que ter no coração é que, como diz o Salmo 91, eu gosto muito desse versículo, aquele que descansa à sombra do Altíssimo, ela descansará.
nós encontramos descanso. Eu vou ler, né, do jeito que está na Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, porque eu acho que eu esqueci alguma coisa no versículo. Irmã, sou humilde, viu? É assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Este descansará faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande esse descanso. Nós precisamos, Karina, irmãs que estão me ouvindo, irmãos, nós precisamos primeiro nos preparar, nos fortalecer, senão a gente não suporta a carga da dificuldade. Não é só autismo, é autismo, são outras necessidades, são crianças com déficit de atenção, crianças que não conseguem aprender fácil, que você tem que ter uma dedicação todo dia para o aprendizado, para caminhar. Se eu não buscar no Senhor esse descanso, essa sabedoria, para que Ele me responda porque Ele permitiu, a gente vai ficar procurando a resposta nos porquês. Por que eu? Por que não o outro? Por que para mim? Por quê? Só o Senhor tem essa resposta para as nossas vidas. E depois que os nossos filhos, depois que o Senhor trata conosco, nós entendemos, aí sim a gente agora vai pedir a Ele as ferramentas de trabalho para cuidar desses filhos, dessas pessoas. Que às vezes pode não ser um filho, pode ser um irmão, um sobrinho, uma mãe. Não é? Tem dificuldade maior do que tem uma mãe acamada, que tem uma mãe com Alzheimer. São situações difíceis e você vai abandonar a mãe, ela passa a ser seu filho. A gente precisa agora pedir a Deus as ferramentas para o Senhor não trazer sabedoria de como lidar, de como tratar. Vai ter dia de cansaço? Vai, nós somos humanos. Tem dia que eu estou tão cansada. Porque se na tarefa o Davi, a mesma tarefa, ele e o Tiago, é totalmente diferente a forma de ensinar. Davi tem que ter outros recursos. Então, às vezes, a gente está cansada, muito cansada. Mas é o Senhor que vai nos fortalecendo. Acabou de entrar uma mamãe autista agora, Michele Cordeiro. Boa tarde, Michele. É uma irmãzinha nossa em Cristo. Amada do coração. Tem muita experiência com criança autista também. Ela sabe do que eu estou falando, a mãe do Miguel. Então tem dias que nós vamos estar muito cansadas. Mas o Senhor, Ele vai trazendo descanso e calma. Precisamos fazer a nossa parte de dizer a Ele o segredo, Karina, para qualquer coisa que a gente possa vencer é quebrantamento. Diga a Ele quem você é e como você está. Senhor, hoje eu estou cansada, hoje eu estou triste, hoje eu estou desanimada. Mas eu também tenho que dizer a Ele que eu não perco a esperança de um Deus que faz e transforma todas as coisas. É assim que eu entendo. É assim que eu vivo. É assim que eu vivo. Sabe? Às vezes tem pessoas que chegam pra mim e dizem, irmã, ontem na reunião a gente citou o seu nome. Eu admiro a irmã Cláudia. Se envolve aqui, se envolve ali, ainda tem filho especial, tem criança. Irmãs, não me admire por isso. Olhe para mim e diga assim, eu louvo a Deus pelo Deus que fortalece ela e que capacita. Porque não é de mim, não é de mim. Eu não estou falando isso hipocritamente, não. Eu estou falando de coração. Não sou eu. É o Senhor na minha vida. Mas para isso eu tive que dizer, eis-me aqui. Faça a prova dele. Faça a prova dele, porque Ele vai capacitar. Aí você vai ver, no dia, irmã, que as pessoas começarem a dizer a Deus, Senhor, eu sou tão desanimada na tua obra, eu queria tanto me envolver em alguma coisa. Aí a gente vai ver várias Claudinhas, várias Polianas, várias Carinas,
várias irmãs Salete, várias irmãs intercessoras, vários irmãos que se envolvem aqui. Este chamado é para a igreja. É para a igreja. E não importa se o seu trabalho é ali no púlpito, levando a palavra de Deus. Não importa se é ali. Olha que ali há uma responsabilidade muito grande. Não pense que é só subir ali, não. Eu digo que quem tem um chamado para a palavra de Deus tem que dobrar o joelho. Porque a responsabilidade é muito grande. Mas o seu trabalho até cortando papelão, cortando emborrachado, para ver o Senhor operar na vida das crianças, fazendo uma live com essa iniciativa que Deus colocou no seu coração, que eu louvo a Deus por isso, que está tendo a oportunidade em meio a esse momento em que a gente está tudo preso em casa, mas o céu continua aberto. Eu achei tão lindo hoje. Eu recebi uma janelinha, uma figurinha, uma mensagem da internet. O mundo pode estar fechado, mas o céu continua aberto. Nós continuamos como igreja nas nossas casas e o Senhor dando as estratégias. E a igreja continua dinâmica e eu louvo a Deus por isso. A gente está tendo o pastor Silas pregando praticamente todo dia, pastor todo dia ali na live. Você só via 2, 3 vezes por semana. Eu louvo a Deus. Mais à vontade, viu? O menino ficou, glória a Deus por isso. Pastores, irmãos, que a gente escuta assim, na sexta, na quarta, que é bênção. Então, estamos tendo a oportunidade de ver todo dia um devocional. Eu louvo a Deus. Deus movendo os talentos. Do melhor lado, né? Do melhor lado. E é por isso que Deus... É assim que Deus nos capacita, Karina. Porque a gente fica, às vezes, esperando que alguém nos convide. Diga assim, eis-me aqui. Amém. Então, assim, voltando, eu já saí do que a gente estava falando, mas eu volto. É esse o conselho que eu tenho. Da minha experiência com Deus, que... Eu faço que nem no Salmo 126. Quando voltávamos do cativeiro, estávamos como que sonhávamos. Quando Deus nos capacita, você diz, como foi isso? Ele nos surpreende. Mas precisamos nos quebrantar e fazer valer a vontade de Deus em nossas vidas. Dizendo a Ele que a gente é falho, que a gente é pequeno. Olha, assim, eu ainda tenho esse cacueta aqui. De vez em quando eu me pego fazendo cada coisa. Eu olho assim para a janela, olho para o céu de Jesus. E esse cacuete, como é que fica? E esse pantinho que eu ainda tenho, que eu não quero mais. E tem coisas que a gente tem que clamar ao Senhor, botar o joelho no chão. Para que Ele tire e Ele faça em nós tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Até chegar à estatura de varão perfeito, como a Bíblia fala. E é isso que eu tenho para dar de conselho para aqueles que estão encontrando dificuldades e vendo fardos na sua vida com seus filhos ou algum ente, alguma pessoa que está sob a sua responsabilidade, que tenha necessidades especiais. Primeiro, ele é especial. Ele é especial para Deus. O Senhor começou a mover na minha vida naquela EBF do Jonas, com relação a Davi. Eu fui lá pro fundo da igreja, eu vi as crianças tudo dançando, tudo brincando. Não, não foi me confundi. Foi a primeira EBF, Davi era bem pequenininho, ele saiu correndo quando começou a gritar na igreja. Eu fui lá pro fundo da igreja, tão frustrada. Eu me sentei lá no chão, com ele no colo, gritando com a mão no ouvido e eu abafando o ouvido dele. E eu me frustrei naquele dia, eu chorei tanto. Porque eu dizia, meu Deus, eu queria que o meu filho estivesse ali com aquele monte de criança. E no outro dia da EB, a única pessoa que viu foi Dudinha. Chegou perto de mim e me fez um acalanto, assim. Foi coisa do céu. Ali foi Deus que mandou aquela menina me passar a mão no meu ombro, como que dizer assim, calma. Era o próprio Cristo. Mas no outro dia, onde eu ia, Davi andando atrás. Onde eu ia, Davi andava atrás de mim, né? Aí o irmão Clênio
chegou perto, ele ninguém sabia ainda na igreja. Algumas pessoas não sabiam. O Clênio chegou perto de mim, sua irmã. Engraçado, onde a irmã vai atrás. Aí eu disse, irmão, ele é autista. Aí ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse assim, agora eu entendo. Deus só dá filhos especiais a mães especiais. E ali foi Deus falando na minha vida. E depois daquele dia eu arregacei as minhas mangas. Deus, ele só nos dá filhos especiais, pessoas especiais, com necessidades especiais, porque ele vê em mim e em você, que tem um filho assim, um potencial especial. Receba como presente do céu, para um aprendizado diário. Porque é como eu digo, Karina, eu aprendi, me acostumei a ver milagre todo dia dentro da minha casa. Porque toda a reação de Davi para mim é um milagre. E é isso. É simples, precisa esforço. Precisa buscar do Senhor. Eu não esqueço uma vez que você deu testemunho e você disse sobre essa fala do irmão Clênio. Não sai da minha cabeça. Eu achei... Foi o Senhor. Simples, né? É uma coisa simples, mas é tão lindo. É profundo. É o Senhor dizendo a você, eu escolhi você para essa missão, porque você pode. Menino, hoje eu ensino a qualquer criança. Eu ensino a qualquer um, eu atendo qualquer paciente infantil. Porque o Senhor me capacitou para ter, assim, aquele jeito. Não é meio palhaça, né, para tratar com criança. Eu vou levar Jonatas em vocês, viu? Porque ele dá um trabalho com gente, minha irmã. Depois eu venho aqui também dar uma palavrinha sobre a história que você entende. Pronto, já foi uma abertura para vários temas, você né? também, viu? Amém, Deus abençoe. Amém. Mas é isso, minha linda. Nada, é um prazer. Eu tô, assim, tão feliz porque Deus, cada live, ele tem tratado uma coisa. E tá sendo uma bênção. Tem abençoado, tá sendo uma bênção. Deus já falou sobre amor, Deus já falou sobre dedicação, Deus tá falando agora sobre quebrantamento. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Muito é obrigada, Ele que capacita, minha irmã. Amém. Estou sempre às ordens. Para o reino é 24 horas do dia. Não tem dia nem hora. A gente está aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém. Obrigada. Obrigada, viu? Nada, carinho. Prazer. Capacitando, fortalecendo. Amém, Jesus. Para estar sempre assim, fazendo a vontade de Deus e sendo um exemplo para a gente, viu, minha irmã? Amém. Amém. Muito obrigada. Deus abençoe a todas, a todos. Amém. Tchau. Minhas queridas e meus queridos, que caso tenha algum irmão também aqui nos vendo, muito obrigada. Nós do Ministério Infantil agradecemos a sua presença, agradecemos por estarmos aqui juntos no nosso cafezinho, aprendendo mais da palavra do Senhor. E se o Senhor nos permitir, quinta-feira estaremos aqui novamente com a irmã Roseli, psicóloga infantil. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a como tratar as emoções do seu filho, da sua criança, nessa quarentena, nesse momento que estamos em casa, né? Aqui reclusos em casa. E se você tem alguma dúvida relacionada ao assunto, por favor, vá nos enviando para que a gente possa repassar ela e ela já ir, né, trazendo o assunto, viu? Deus abençoe. Muito obrigada, muito feliz por todos vocês aqui com a gente, viu? Até quinta, se o Senhor nos permitir. E essa live vai ficar aqui 24 horas e estará no Facebook do Ministério Infantil depois, viu? Deus abençoe. Obrigada.